Principalmente porque a experiência de quase morte ela pode ser comprovada depois. O que você viu, o que você sentiu tem comprovação. E nem na própria medicina, nem na própria ciência, vamos colocar assim, essas hipóteses se sustentam. Então, por exemplo, tem um fenômeno muito legal que dá para colocar aqui, um fenômeno que pouca gente ouviu falar, que é do Gelock. Já ouviram falar do Gelock? Não conheço. Gelock é o seguinte, quando você pega, G vem da força G. Então, você pega aqueles pilotos e fica rodando com alta força G, quando chega num ponto, os pilotos, é tão forte a força da gravidade, que eles começam a apagar, e eles têm às vezes sonhos, alguns têm a sensação de saída do corpo, e algumas impressões que superficialmente podem lembrar uma experiência de quase morte. E alguns até falam, é por isso, porque quando a pessoa está girando com uma força de gravidade muito forte, falta oxigenação no cérebro, e isso causa alucinação, causa sonho, causa sensação, às vezes, de certa saída, de certo deslocamento do corpo físico. Só que o que a própria ciência sabe que é o seguinte, quando a pessoa passa por isso, pela baixa oxigenação no cérebro, esse efeito desse Gelock, o que acontece é justamente o contrário. Há uma turvação da lucidez, a pessoa tem dificuldade de raciocínio e baixíssima memória. Hum, Já na experiência de quase morte, o que acontece? Experiências vívidas, raciocínio coerente, de Lucidez. lucidez, alto nível de padrão de de lembrar de mental tudo. e memória do mais alto gabarito que a pessoa não Voltando, esquece a é o que você vida falou. toda. Então, ela lembra de coisas da vida que nem, né, tipo, da visão panorâmica que você falou, né? Não, Então, mas a própria sensação da EQM em si, essa lucidez, essa memória que ela tem é muito mais forte. Casos, por exemplo, de afogamentos também. Caso de afogados, ela deveria, aquele pânico que ela passa ali, tudo leva a que ela tenha uma memória baixa. A uhum. primeira coisa que some no emocional é a memória. E nos casos de EQM de afogamento é a mesma coisa, a memória surge forte. A sensação de paz é muito abrangente. Então, é, todas essas hipóteses que ela é cerebral, a ciência não afirma que ela é alucinação, porque nenhuma delas bate com processos assim. E pra pessoa isso aparentemente é bastante real, né? É Ela muito geralmente não real, coloca em dúvida, né, que viveu aquilo. sim. Especialmente quando ela tem uma comprovação. Por exemplo, lá no Dimensão Mental, que é o canal que eu tenho no YouTube. Recentemente li um relato de uma mulher que ela estava passando por um processo ali de entre a vida e a morte no hospital. Ela sai do corpo dela e de repente ela começa a enxergar por entre os objetos, por entre as paredes. Ela começou a ter o que a gente chama de visão de Esse raio-x. relato você colocou há pouco, né, no teu É, canal. Eu vi você falando sobre esse. ela vê a visão de raio-x. Então ela começou a ver e lá naquele hospital ela descobriu um amigo de infância dela, uma mexicana, ela chamava Juan. Ela falou, Juan é radiologista aqui. Então ela viu um amigo que ela não via há sei lá quantos anos. E aí, quando ela meio que ela acaba voltando pro corpo, eles falaram pra ela, ó, me passa um telefone de alguém, de algum parente pra avisar o que tá acontecendo com você e tal. E ela fala, não, meu amigo Juan tá aqui, fala pra ele. E Olha. eles foram lá, o amigo dela tava lá, o Juan, do jeito que ela descreveu. Uhum. E o Juan, que era amigo de infância, que avisou a família dela que ela tava no hospital. Então como é que alguém tá alucinando e fala, peraí, mas algumas paredes de distância aqui tá meu amigo de infância. Uhum. Então não é uma alucinação, você tem um acesso a uma informação que a pessoa entende, isso aqui é real. E aí a pessoa pode então chegar a um veredito para ela mesma, porque Cara, ela acessou aquilo, cara, né? isso é muito interessante. Você assistiu um corte do ConsciencioCast e para assistir o episódio na íntegra é só abrir o link na descrição aqui abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber a notificação dos próximos vídeos. Um grande abraço a todos.